Você já parou para pensar qual é a origem dos mitos e por que eles existem? Gente, esse é o episódio 3 do Brisas da Madrugada. Na verdade, tá nem de madrugada ainda, mas veio essa brisa aqui agora, então eu decidi conversar com vocês. O que são os mitos? Os mitos nada mais são do que uma forma do inconsciente se expressar, ganhando vida na realidade, dando sentido a coisas humanas que é tão profundo, que vai tanto, é tão intrinsecamente ligado ao ser humano que a gente não consegue descrever de forma de natureza psicológica. Então os mitos, eles estão aí para expressar nuances da psique humana. Como a gente pode observar nos mitos gregos, tinham lá os deuses que eles representavam várias emoções humanas, né? Eles tinham ali a raiva, eles tinham a impiedade, eles tinham a compaixão, o amor. E é basicamente o que não dá para ser nomeado de forma palpável, sendo transpassado por uma história, um storytelling, para a gente se encontrar em nós. Porque se você parar para pensar, as mitologias elas refletem faces ou nuances da realidade. Como diz Joseph Campbell, a mitologia é como chamamos a religião do outro, certo? Uma crença nada mais é do que a plena depositação da sua verdade em uma mitologia, certo? Temos várias mitologias pelo mundo, grego, greco-romana, temos a mitologia cristã. Sim, mitologia cristã. Não é só porque você acredita piamente que vai descer anjos e vai descer coisas e que teve coisas que outras pessoas também são obrigadas a acreditar, entende? Cada um enxerga a realidade de uma perspectiva diferente. E as mitologias nada mais são do que formas de expressar a nossa realidade em uma história mais degustável, mais palpável, digamos assim. Porque a realidade em si, ela não precisa de explicação. Ela só é, as coisas são o que são. Nós, como seres humanos, temos esse ímpeto de buscar a verdade das coisas, mas as coisas só existem, só são o que são, entende? As coisas se expressam, a natureza se expressa conforme a vontade dela. Eu tô lendo... Eu trouxe para vocês... eu me baseei nisso através do livro... Mitologia, um guia dos mundos imaginários, de Christoph Dell, tá? E aqui ele basicamente reúne um compilado de coisas da humanidade que foram explicadas através da mitologia e as suas nuances em cada mitologia. Não em cada detalhada, mas ele pega uma parte de cada uma e faz ali uma comparação entre elas, entende? E elas são muito similares. É basicamente aquilo que não pode ser nomeado querendo se expressar através de alguém, através de um povo, entende? Foram explicações subjetivas da realidade. Mitologias nada mais são do que as representações lúdicas da realidade. Nós, como humanos, a partir do momento que a gente vai entendendo, a gente vai conectando isso a padrões da nossa vida, entende? Por que é tão interessante a jornada de um herói? Como diz Carl Jung, a sociedade é moldada por arquétipos, né? Cada pessoa possui 2 arquétipos primordiais: a mãe, o pai, os heróis, essa jornada, essa trajetória. E as mitologias, elas expressam isso, se você parar para pensar. Se você pesquisar, entrar mais a fundo, você vai ver que elas expressam o arquétipo coletivo, que está dentro de cada pessoa, entende? E quanto mais a gente se aprofunda nessas mitologias, a gente meio que se identifica, entende? Com a que mais chama a nossa atenção. Por isso que várias pessoas têm várias religiões. Não significa que a sua esteja errada do que a do outro esteja certa. Significa que ele entende a realidade mais daquela forma. Ele se identificou mais com aquela maneira de pensar. Isso não é errado, porque a mesma liberdade que eu tenho de exercermos a nossa crença em algo, o outro também tem, entende? Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava no terminal, né, pegando o ônibus para vir para casa, e tinha um senhor e ele estava pregando. Nada contra quem prega, entendeu? Eu já
frequentei a igreja há muitos anos, já fui cristão, conheci a verdade que muitos dizem que conhecem, só que aquilo não ressoou comigo, entende? Mas nem por isso eu preciso menosprezar o que eu passei, porque me ajudou muito. Foi um tempo que eu precisava daquilo. Mas tudo na natureza é mutável, tudo na natureza tem seu fim. Isso vai além de qualquer religião. Para uma coisa existir, outra teve que morrer antes. Nascer, se desenvolver e morrer. Existe todo um processo para todas as coisas materiais. Por isso que tudo passará. Entende? Mas o que é eterno é a nossa alma, nós somos. Entende? Nós somos, como eu disse no outro vídeo, eu sempre uso isso porque depois que eu entendi isso na minha cabeça, isso me ajudou de infinitas formas. Nós somos a natureza que aprendeu a andar, a expressão natural, consciente. Nós somos o único ser que temos plena consciência racional, espiritual, divina, enfim, seja o que vocês querem chamar. E quando a gente tem essa liberdade para operar sobre nós, tendo em vista que essa vida é uma experienciação do todo, é o todo experienciando ele mesmo por várias faces, a gente entende que a gente não está separado da natureza, nós somos ela. Os remédios que nós tomamos vêm de onde? A base é a natureza, a base é as plantas, a base são as ervas. Então, de uns tempos para cá houve essa diferenciação, houve essa separação, né? O amor se esfriou. E o amor não digo de amar, de ai, eu vou te amar, meu amor, não, mas só uma empatia, sabe? Uma empatia, se colocar no lugar do próximo, entender o lugar dele mesmo estando errado e não levar essa bagagem para frente. Não digo ser complacente. Ser complacente com o erro do outro, sabendo que você tem uma verdade, é diferente de se irritar a ponto de levar aquela bagagem com você. Entende? São nuances diferentes. Gente, eu não tô gravando o vídeo no fone, então se o áudio estiver ruim, eu peço perdão. Gente, eu vou ler agora para vocês uma citação de Thomas Mann. O mito é a base da vida. É o padrão atemporal, a fórmula piedosa pela qual, por onde a vida flui para reproduzir os seus traços a partir do inconsciente. Ou seja, sabe essa consciência que une todas as pessoas juntas? Não sei se vocês já ouviram falar, trazendo mais um vídeo, um tema de outro vídeo, se vocês quiserem que eu aprofunde mais, eu busco fontes, busco coisas e trago para vocês para pautar todo o repertório. É que o verbo inspirar, o inspirar, ele tanto representa o inspirar em si e aquela inspiração, aquela coisa que você tem, aquele ímpeto selvagem que você tem de realizar aquilo que você precisa, que você é inspirado, aquela luz divina, aquele êxtase. Dizem que Michael Jackson, quando ele tinha uma inspiração de algo, não importa o momento que ele estivesse, ele ia parar e reproduzir, ia fazer aquilo, né? Ia colocar aquilo em prática, porque aquilo foi uma inspiração. E ele acreditava que se ele não fizesse aquilo, que é o inconsciente, o todo querendo se manifestar na matéria através daquela forma, outra pessoa iria fazer. Entende? Então quando você negligencia as suas inspirações, não significa que elas foram perdidas, mas significa que outra pessoa foi fazer aquilo que era pra você ter feito. Entende? E tipo assim, a questão é que, sabe aquela coisa do bom, perfeito e agradável? Se você tem uma inspiração, ela de certa forma vai ser boa pra você. Entende? Só que a gente, muitas das vezes, essas inspirações, elas demandam tempo, elas demandam constância, elas demandam uma atenção extra. Um dar a cara a tapa, um se expressar para o mundo, entende? E muitas pessoas, como eu, também tinha muito medo, muita preguiça de se expressar. Sabe aquele medo de sair da zona de conforto? Literalmente, eu estava muito numa zona de conforto, eu tinha muito medo de sair, por medo do que as pessoas iriam achar. Mas, gente, no final do dia, ninguém lembra da gente.
No final do dia, literalmente, ninguém fucking lembra da gente. As pessoas, elas não mandam mensagem pra nós perguntando se nós estamos bem. Elas não dão, sabe, pelo menos pra grande maioria, não vou generalizar. Mas sabe aquela pessoa que você deposita aquele julgo sobre você mesmo? Porque também a gente tem que começar a pensar que quando a gente se sente julgado em um lugar, não de certa forma aquelas pessoas estão pensando aquilo que a gente pensa que elas estão pensando sobre nós. A gente projeta um pensamento que a gente acha que ela estaria pensando, de auto-julgamento, e a gente se julga pela mente do outro. Entende? Porque, tipo assim, cara, que se dane também se ele estiver te julgando. Porque no final do dia, essa mesma pessoa que está te julgando, ela não vai ser a pessoa que vai estar perguntando se você está precisando de algo para pagar. Ela não vai ser a pessoa que vai te ajudar a conquistar o que você precisa. Ela não vai ser a pessoa que vai estar inteira ali para você. Então, para que você vai depositar um pedestal para essa pessoa dentro da sua cabeça que te paralisa? Entende? A vida é para ser uma. A recompensa da vida é o deleite que você pode ter nela e não algo após. Entende? O após você vai só reconhecer a sua totalidade. Mas a vida é para ser vivida, é para ser aproveitada, é para ser degustada, para ter esse deleite em si, sabe? E não necessariamente pelas coisas materiais, porque a gente entende que o que está fora é como o que está dentro. Então não adianta a gente querer ter uma vida boa se a gente não tem estrutura, cabeça e perseverança para sustentar essa vida boa. Entende? Não adianta nada agora eu ganhar bilhões na minha mão, sendo que eu não sei o mínimo de finanças, não sei o mínimo de investimento, não sei como fazer esse dinheiro girar. E o dinheiro, ele é uma energia que necessita de giro. Ele é uma roda, é um Ouroboros, ele é algo que necessita desse fluxo. Entende? Então é sobre você se sentir bem em qualquer circunstância com você, porque quando você se sente bem com você, você investe em você. Quando você se sente bem com você, você não negligencia o seu futuro. Quando você se sente bem com você, você quer o melhor para você. Mesmo que isso signifique se expor, mesmo que isso signifique se comunicar, porque você sabe que fazendo aquilo, aquela dor vai te levar a algo bom. Quando nós vamos na academia, nós treinamos para que nós possamos ter músculos e dói. No começo dói. Depois fica calejado e aí a gente aumenta o nível e a gente começa a ficar mais gostoso ainda. Por que com a vida seria diferente? A célula é a unidade estrutural, funcional básica da vida. Releve o estrutural se estiver errado, mas é a base funcional da vida de todo ser vivente. Todo não, porque os vírus não possuem células. Mas ela tem respiração. A sua célula respira, ela tem todo um organismo dentro dela para se manter viva. O macro é como que está no micro, o que está dentro é como que está fora, o que está em cima é como que está embaixo. Ela respira, ela tem as mesmas funções que você, ela recebe nutrientes igual a você. E ela vem se compondo e forma você. Entende? Então por que com você seria diferente? Então, gente, é mais sobre o tempo que você quer investir em você para assumir porque você já sabe, quando a gente vai lutar, eu vou usar um exemplo, quando eu ia lutar no jiu-jitsu, né? Nas lutas eu já ia sabendo que eu ia ganhar. Mas o final, aquela levantada de mão, ia me dar o mérito do que eu já sabia que eu era. Do que eu já sabia o que eu faria. Entende? Mas nem por isso anulou o momento de eu lutar. Entendeu? Eu saber que eu já ganhei não anula o momento que eu vou ter que fazer o rala com os caras. Mas é uma trajetória que eu já vou sabendo que eu vou ser ganhador, que eu vou ganhar. Eu não vou numa guerra se eu souber que essa guerra está falha. Entende? E, Fernando, como? Porque você falou e não entregou o como. Quando você assume que você é, automaticamente você sabe, pelo menos o mínimo,
do que vai te levar mais um passo acima, mais perto da gratificação, do prêmio. Mas você já é. Só que para manifestar isso na matéria, o seu corpo, os seus dias, eles também têm que acreditar que você é. Não adianta eu assumir aqui agora que sou e deixar Deus dará e ter hábitos totalmente contra, né, o que eu sei que eu sou. Se eu falo que eu sou, eu vou ter hábitos que vão me condicionar aquilo. Se eu sei que eu sou um atleta, eu não vou me entupir de refrigerante, eu não vou começar a comer pra caralho, não vou ficar sedentário. Entende? E pelo menos o mínimo daquilo que eu quero, eu sei o que eu vou fazer. O primeiro. Ai, mas eu não sei o que eu faço pra ser tal coisa. Vai no chat GPT. Como ser tal coisa. Você pode ter certeza que ali, pelo menos o primeiro passo você vai ter. Entende? E também a gente se frustra muito porque na nossa cabeça a gente já é de uma hora para outra. E realmente isso altera nosso campo, isso altera nossa energia, mas para isso ser consistente, para isso se manifestar, ele tem que ser consistente, né? O nosso corpo tem que se mover em prol daquilo, tem que saber, cada célula tem que estar sabendo o que ela é, para onde que ela vai, sabe? Então, cara, os 5 anos, daqui a 5 anos vão ser 5 anos do mesmo jeito. Mas se você continuar da forma que está, vão ser 5 anos da mesma forma. Se você, a cada dia desses 5 anos, dar pelo menos um passo para aquilo que te leve aquilo que você sabe que você é, daqui a 5 anos você vai ser o que você quer. Porque o que mantém a sua manifestação, aquilo que você é em pé, não é só pensar, só ter emoção. É agir de acordo com aquilo. É incorporar aquilo. Literalmente incorporar. Respira. Cara, eu sou isso, isso e isso. Eu quero isso. Eu tenho isso, isso e isso. Não é nem quero, é tenho. Eu tenho isso, isso e isso e pum. O mínimo você vai saber como agir pra ter isso, isso e isso. Ai, mas eu quero algo. Eu quero algo, eu sinto que eu tenho e como que eu alcanço? O mínimo. Vai procurar um emprego, faz uma renda, comece a pesquisar sobre finanças. Busque multiplicar aquilo que você tem. Hoje em dia nós temos essa tela preta, né? Esse celular que ele é uma fonte de conhecimento. Ele é uma fonte de conhecimento. Ah, mas os conhecimentos bons são todos pagos. Cara, isso já é uma limitação. Não tem conhecimento bom, tem a intensidade que você busca. Quando nós estamos dispostos a fazer algo acontecer, não tem Deus no céu, Satanás na terra que muda a gente. Não tem, gente. Com todo respeito, quando eu coloco algo na minha cabeça, ixi, só a morte pra me parar. E olhe lá. Entende? Então é mais sobre o que a gente está disposto a deixar de lado para conquistar aquilo que a gente já sabe que a gente tem, do que ficar mantendo aquilo, sabe? Porque você sabe que fazendo o que você faz, que te distancia do que você é, você não vai chegar a lugar nenhum. E o tempo vai continuar passando. O tempo ele é um amigo que está ali todos os dias, passando, observando, vendo o que você faz. Ele não é ruim, porque as coisas não vão criar uma perninha e sair correndo. Mas, quanto mais rápido você se manter consistente aquilo que você é, mais rápido você vai ter o que você quer. Isso é básico. Então o segredo é só fazer. Só fazer. Sabe quando você sabe que você tem que fazer alguma coisa? E aí, ao invés de deixar aquele bando de desculpa vir, você só faz. Não pensa 2 vezes e foca naquilo. Não adianta você também fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mata um leão de cada vez. Um leão de cada vez. Entende? Quando a gente estiver habituado e começa a matar 2, 3, 4, 5. Porque todo hábito nasce a partir da constância. Não é fazendo aquilo 1 hora, 2 horas por dia que você acha que no outro dia você vai estar craque. Não, no outro dia você não vai nem querer fazer aquilo. É no começo manter 10 minutos, 5 minutos que seja, e aumentar gradativamente, calejando o seu corpo. Eu não vou chegar na academia e pegar 300 quilos no leg de uma vez, porque o meu corpo não tem estrutura para receber aquilo. Com a vida que você quer,
tem algo faltando, que ainda não tem essa estrutura que precisa ser moldada todos os dias. Para uma vida crescer, ela tem que estar em pleno estado. Uma alteração em pelo menos um cromossomo muda totalmente a forma que a pessoa vive a vida dela. Ela vai ter ali uma deficiência, ela vai ter ali uma adversidade, né? Vai ter ali uma divergência em todo o sistema dela. Então, tudo precisa estar em perfeitas condições. Se tem pelo menos um hábito, algo ruim, nocivo, nem que não pareça, mas diferente, não complacente com a vida que você quer, aquilo vai atrapalhar o estruturamento, o desenvolvimento do suporte que você está construindo para receber isso. Entende? O vídeo começou nos mitos e eu tô terminando agora com lições de vida. Mas, gente, enfim. Olha, nesse livro do Christopher Dell, salvo engano, vou pedir para vocês. Christopher Dell. Ele cita os mitos. Olha, eu vou mostrar para vocês. Mitologia. E aqui, gente, basicamente ele vai dar tópicos e ele vai explorar esses tópicos de acordo com os mundos, entende? De acordo com os mitos que surgiram no mundo. Por exemplo, Deus das Mães. Eu vou pegar o prefácio para ler, porque fica mais fácil. Ele vai dar um tema e a partir disso ele vai começar a explorar, comparando esse tema de acordo com os mitos que surgiram ao redor do mundo. Não em ordem cronológica, mas em ordens de sentido. Por exemplo, o universo sobrenatural. Ele vai explorar o caos, os panteões, a terra, o gênero humano, a dádiva dos deuses. São tópicos que ele vai explorar entre as mitologias que se correlacionam. Entende? Então, se vocês quiserem mais vídeos assim, deem um tópico aqui embaixo que eu vou ler para vocês, vou dar uma explicada, ornar, para isso fazer mais sentido, a gente entender como que é esse consciente que se expressa através da mente humana, entende? Deixem o like de vocês, comentem bastante para o YouTube continuar entregando, né, ou TikTok, ou a plataforma que eu for postar esse vídeo, enfim. E vamos gravar mais vídeos e vamos para cima, gurizada. Deixem as dúvidas de vocês, sugestões de vídeos e um beijo, tá? Tchau, tchau.